Há símbolos na Escritura que brilham como enigmas sombrios, e entre eles a porta estreita ocupa um lugar de pavor e esperança. Não é apenas uma metáfora suave de escolha, mas um decreto divino que corta a humanidade em dois destinos. Jesus declarou: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram." Este é um aviso gravado como ferro em brasa na consciência. A salvação não é acessível à massa, mas aos poucos que se submetem ao jugo do Eterno. A porta estreita é sufocante. Não é larga o suficiente para carregar consigo os tesouros da carne, nem os fardos do orgulho, nem as vaidades que adornam o coração. Para atravessá-la, é preciso despir-se, não de roupas, mas do próprio eu. É um limiar que humilha, um estreito corredor onde o homem é reduzido à sua essência, criatura diante do Criador. O caminho que ela abre não é festivo nem fácil, mas marcado por renúncia, disciplina e cruz. Seu mistério não é apenas a dificuldade, mas a ocultação. Muitos a buscam e não a encontram, porque não está aberta diante das multidões como uma praça, mas escondida nos recantos da obediência e do arrependimento. Ela é visível apenas aos olhos lavados pela fé. Os que passam por ela entram em uma realidade nova, mas descobrem que seu ingresso não foi casual. Foi fruto da eleição, de um chamado que poucos ouviram e menos ainda atenderam. A exclusividade da porta estreita é aterradora. Ela separa não apenas os bons dos maus, mas os vigilantes dos distraídos, os que renunciam do íntimo dos que apenas professam com os lábios. É o divisor eterno, a linha invisível que corta a história e a alma. Dela depende a eternidade. Quem entra, vive. Quem fica do lado de fora, se perde. Por isso, a porta estreita é mais do que metáfora. É o símbolo da exclusividade divina, a prova de que o reino não se abre aos que exigem, mas aos que se dobram. Poucos a encontrarão, e menos ainda ousarão atravessá-la. Mas aqueles que a atravessarem carregarão para sempre o selo de terem sido escolhidos para o caminho que conduz à vida. A porta estreita não é apenas um aviso, mas um decreto celeste que revela a lógica da exclusão divina. No coração do Evangelho, ela se ergue como um paradoxo. Deus abre a salvação, mas não a torna ampla. O convite é universal, mas a passagem é restrita. Aqui está o escândalo do símbolo. A salvação é oferecida a todos, mas somente poucos a encontram, porque somente os que foram quebrados pela graça são capazes de atravessá-la. O caminho largo contrasta como um espetáculo de ilusões. Ele se apresenta amplo, confortável, e nele todos parecem caber. É o caminho dos muitos, das multidões, das concessões fáceis. Nele, o homem pode manter seus ídolos, preservar seus desejos, alimentar sua vaidade. É o caminho da aparência religiosa sem transformação, da fé sem renúncia, da promessa sem cruz. Contudo, seu fim é descrito como abismo, uma perdição inevitável que surpreenderá os que o seguiram acreditando em segurança. Já o caminho oculto, aberto pela porta estreita, exige mais do que palavras. Ele requer a rendição do coração. O esforço humano é chamado à obediência, disciplina, vigilância, renúncia, mas não é suficiente por si só. Porque a porta não se abre à força, nem se conquista por mérito. Ela se abre pela graça, e somente os que receberam olhos para vê-la conseguem encontrá-la. A tensão é dolorosa. O homem deve buscar, mas só encontrará se o Pai o atrair. Deve bater, mas só entrará se lhe for permitido. Eis o mistério que aterroriza e consola. Esforço humano e graça divina entrelaçam-se na travessia da porta estreita. A exclusividade dessa passagem revela a seriedade do juízo. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Não porque a porta esteja fechada à fé sincera, mas porque buscaram a vida sem abandonar a si mesmos.
O caminho exige esvaziamento, deixar para trás o peso das riquezas, das paixões, da soberba. O largo é generoso em concessões. O estreito é implacável em exigências. Não há meio termo, não há segunda alternativa. Assim, a porta estreita não é apenas o início de um caminho, mas um filtro divino que peneira a humanidade. Quem entra, prova da vida eterna. Quem fica de fora, ainda que tivesse boas intenções, descobre que a vastidão do caminho largo é na verdade uma prisão disfarçada. No contraste entre os dois, Deus revela sua justiça. A graça é livre, mas não barata. O reino é oferecido, mas não é vulgarizado. O símbolo da porta estreita nos confronta, então, com a realidade última. O reino de Deus não é para todos. É para aqueles que foram moldados pela cruz, atraídos pelo Espírito e sustentados pela graça. Os demais, ainda que batam à porta tarde demais, ouvirão a sentença: não vos conheço. E diante desse silêncio eterno, a verdade da exclusão se tornará irrefutável. No clímax do símbolo, a porta estreita se revela não apenas como passagem, mas como a própria consumação em Cristo. Ele é a porta, não uma metáfora vaga, mas uma realidade espiritual que abarca o destino de toda a alma. Em suas palavras ecoa a exclusividade absoluta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não há múltiplos caminhos, não há atalhos secretos, não há espaço para interpretações humanas. A eternidade repousa sobre a travessia deste único limiar. Aqueles que passam por ela descobrem que não entraram por esforço próprio, mas porque foram atraídos pela graça irresistível. O triunfo dos que a atravessam não é motivo de vanglória, mas de assombro. Eles se percebem como escolhidos, arrancados do curso natural da perdição. É o triunfo da renúncia, do discipulado silencioso, da fé que suportou as noites escuras e as tentações devastadoras. É o triunfo da graça que não apenas ofereceu a entrada, mas sustentou cada passo no caminho estreito. No entanto, o contraste se intensifica no juízo final. Diante do trono, a porta estreita se revela como a linha invisível que sempre esteve no mundo, filtrando vidas, separando destinos. Os que a atravessaram, ainda que poucos, encontram-se no festim eterno, onde a vida não se esgota e a glória não declina. Os que permaneceram no caminho largo, ainda que fossem muitos, descobrem que a sua multidão não os salva do silêncio divino. Eles batem, clamam, insistem, mas a resposta é irrevogável: não vos conheço. A eternidade irreversível que a porta estreita define é um abismo para uns e uma glória para outros. Não há retorno, não há negociação, não há segunda chance. Uma vez fechada, jamais será aberta novamente. Essa é a tragédia e a majestade do símbolo. Ele revela que a escolha feita em vida sela o destino para sempre. Em Cristo, a porta estreita é simultaneamente misericórdia e juízo. Misericórdia, porque ainda existe uma entrada. Juízo, porque ela é única e restrita. Para os que passam, é gozo eterno, visão da glória e descanso sem fim. Para os que ficam de fora, é exclusão eterna, trevas exteriores e lamento irreversível. Eis, portanto, o peso teológico que recai sobre cada alma. A eternidade é decidida pela travessia ou pela recusa dessa porta. Quem a encontra, encontra a vida. Quem a despreza, perde-se para sempre. Não há símbolo mais aterrador, nem mais consolador. A porta estreita é o próprio Cristo, e quem entra por ele jamais será lançado fora.